para momentos especiais, como casamento, nascimento, como o âmbito familiar, cerimônia familiar. O livro de Salmos é um livro de poesias cantadas com instrumentos musicais, ou louvores de adoração a Deus. Um certo erudito vai dizer que, assim como o coração é para o homem, os salmos são para a Bíblia. O outro, o erudito, também vai dizer que a maior sintonia de louvor a Deus que já foi escrita na terra são os salmos. Os salmos são canções terapêuticas para a vida humana e também para a família. O livro de Salmos, a qual nos lemos nesta noite, que é uma continuidade do número 127, o do número 127 vai tratar sobre coisas fundamentais para a família no tempo atual. Esse 127 vai tratar sobre habitação segura. O Senhor começa dizendo: se o Senhor não edificar, se o Senhor não vigiar, não guardar a cidade, em vão trabalham aqueles que vigiam, em vão trabalham aqueles que edificam. Esse salmo mostra quem é a segurança para o lar, que é Deus. O versículo 1 e o versículo 2 mostra que Deus é a nossa única segurança. Porque a segurança que a sociedade promove, que a polícia militar falha, mas existe aquele que não dormita, o guarda de Israel, que guarda a nossa vida. Mesmo Deus. Versículo de número 3, e 4 e 5 do número 127 vai demonstrar as bênçãos da vida familiar. O salmista chega a dizer que os filhos são herança do Senhor. O número de número 128 vai demonstrar que as bênçãos de Deus para aqueles que temem a Deus. O versículo de número 1 ao 3 mostra as bênçãos de Deus para um lar. E esse lar que é abençoado por Deus é um lar feliz. Essa felicidade não quer dizer que esse lar tem tudo. Pode estar faltando tudo, mas a paz que excede todo entendimento está nesta casa, está neste lar. O versículo de número 4, 5 e 6 do número 128 vai mostrar que o Senhor abençoa com uma vida longa. E você verás o filho dos teus filhos e a paz sobre Israel. Mediante a isso, queridos, nós queremos esta noite pontuar alguns fatores importantes para pais edificados, restaurados, para gerar filhos edificados. Esse pai restaurado é um pai, quando eu falo pai, eu falo pai e mãe, é um pai que se posiciona. Diante de uma sociedade que nós encontramos, hoje é os filhos que estão mandando os pais. Os valores estão sendo investidos na nossa sociedade. Mas os pais que vão gerar filhos edificados são pais que têm posicionamento firme. E esse posicionamento firme está no versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Temer a Deus é reconhecer a soberania de Deus. Andar nos seus caminhos é obedecer os seus estatutos, as suas ordenanças. Os pais restaurados são aqueles que utilizam a autoridade que é incumbida dos pais. Sabe qual é essa autoridade? Os pais vão se identificar muito. Essa autoridade se chama a vara da correção. Cadê os pais para dar glória a Deus? Diz uma certa pessoa que ele vai recompensar aquilo que ele passou na infância. A bendita vara da correção. Essa vara da correção não quer dizer maus tratos. É uma disciplina com amor. Não é esmurrar para matar o menino, não. É para disciplinar. E isso é bíblico. Provérbios capítulo de número 13, versículo 24 vai dizer: o que não faz uso da vara odeia o seu filho.
Eu falei no Dia dos Pais, porque minha referência de pai é o meu avô, e eu testemunhei isso. Eu falei assim para o meu avô: bendita aquela vara que o Senhor bateu nos meus lombos. Era um cabo de vassoura, irmãos, com um fio telefônico. E naquele tempo, na minha adolescência, estava uma febre do fliperama, né? Aí tinha um tal de toque de recolher lá na Liberdade. E eu ia lá às 9 horas da noite para jogar fliperama. Lá vem meu avô, o menino falando assim, meu colega dizendo: lá vem teu avô com cabo de vassoura. E quando pega na costa, bendita esta vara, irmãos. Esta vara foi terapêutica. Aí eu testemunhando ele presente lá, ainda fala assim: se eu não fizesse isso, você ia para as drogas. Se eu não fizesse isso, você estava enterrado 7 palmos debaixo da terra. Eu agradeço a Deus, porque nós não somos bastardos. Isso é bíblico. E ele ainda diz assim em Provérbios de número 13, versículo 24: o que não usa vara, não ama o seu filho. Sabe que esse provérbio está nos ensinando que os pais, olha para cá, pais, vocês têm a rédea da casa. Vocês têm autoridade na sua casa. Quem manda na sua casa é você, porque Deus entregou o governo da sua casa para você. Eu sei que os filhos agora ficam calados, mas os pais dão glória a Deus. Os pais posicionados são aqueles que orientam seus filhos no caminho do Senhor. Provérbios 22, versículo 6, você conhece de qual é salteado, né? Que instrui o seu filho no caminho do Senhor, para que quando ele chegar numa certa idade, não venha se desviar. Mas em Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 4 em diante, o Senhor vai falar através de Moisés, dizendo: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o Deus único. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentando na tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. É a responsabilidade de educar os seus filhos no caminho do Senhor. E tem pais nos dias modernos que dá essa tarefa para a escola. A escola não tem a tarefa de educar os seus filhos. Quem tem o dever de educar os filhos são os pais. A escola é a abertura do conhecimento. Existe uma dádiva judaica dizendo assim: o pai que não ensina uma profissão para o seu filho, está ensinando a ele ser ladrão. Era a tarefa do pai, do homem judeu, ensinar o menino uma profissão. E as mulheres tinham que ensinar as moças para ser boas mordomas de casa, né? Então é tarefa dos pais a educação dos seus filhos. E existem pais que estão entregando essa educação para a televisão, para as coisas do mundo, né? O mundo está ensinando como o filho tem que se comportar, e na verdade são os pais que têm que fazer o culto doméstico, ensinar no caminho do Senhor. Os irmãos concordam com esta palavra? Glória a Deus. O pai posicionado são aqueles que cultivam um bom relacionamento matrimonial. Paulo vai falar sobre isso na carta aos Efésios, capítulo 5, 22 e 25, e Colossenses, capítulo 3, versículo 8 e 19, que as mulheres tinham que ser sujeitas aos seus maridos. Essa sujeição é encontrar o exemplo do seu marido, a glória de Jesus, ao ponto que ela vai se sujeitar ao seu marido, de estar lado a lado na sua casa. E o marido tem que amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Com amor altruísta, com amor incondicional, com amor sacrificial. Essa é a tarefa dos maridos, né? Então, cultivar um relacionamento matrimonial saudável é essencial para ter filhos edificados. Tem uma frase que me chamou a atenção, e até um projeto de família.
pais posicionados, filhos incendiados. É um projeto extraordinário. Eu aconselho os irmãos depois pesquisar no YouTube. Você vai ser muito edificado. O próximo ponto é que os pais posicionados precisam cultivar um bom relacionamento com seus filhos. E Paulo vai nos ensinar na carta aos Efésios, capítulo de número 6, versículo 8, dizendo assim: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Cadê os filhos para dar glória a Deus agora? Glória a Deus. Ainda diz assim: mas criai-os na doutrina, ou seja, no ensino, e nas admoestações do Senhor. Aí Colossenses capítulo 3, versículo 21 vai dizer: pais, não irriteis aos vossos filhos, para que não perca o ânimo de servir a Deus. O pai não pode irritar os seus filhos. Tem muitos filhos que estão saindo da casa de Deus porque os pais não sabem cultivar um bom relacionamento com seus filhos. Ele é referência na igreja, mas em casa só Jesus para ter graça, como aquela história daquele menino falou para o pastor: pastor, nos dá um espaço para morar dentro da igreja. Por quê? Porque papai é tão bom aqui na igreja. O negócio está ficando estreito. Desse jeito. Então, queridos, nós precisamos, os pais aqui presentes, precisam se posicionar no temor ao Senhor, no caminho de Deus, cultivar um bom relacionamento matrimonial, um bom relacionamento com seus filhos, criar uma doutrina na demonstração, instruir os seus filhos no caminho do Senhor, para que venha gerar filhos incendiados para essa geração, para essa nação. O segundo ponto que eu quero tratar com vocês nessa noite é famílias restauradas por Deus. Essa família restaurada por Deus são famílias que os papéis estão no seu devido lugar. Os filhos não podem tomar o espaço que é dos pais, e nem os pais podem tomar o espaço que é dos filhos. Nós precisamos que os papéis estejam no seu devido lugar para o equilíbrio familiar. E é isso que Jesus está falando com você nesta noite. Ele quer trazer equilíbrio na sua casa. Ele quer restaurar a tua família, e basta você se posicionar nesta noite. Se você tomar uma posição na tua vida, você vai ver a manifestação da glória de Deus no seu lar e na sua casa. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Observe bem, Moisés, ele não tinha referência de pai. Vai para cá. Geralmente, menino, quando cresce, não tem referência de pai, ele tem dificuldade de relacionamento. Eu falo isso por prova viva. Os meus pais se separaram muito cedo. Eu era meninozinho, acho que tinha 3 anos. Eu via a panela voando dentro de casa. Mamãe é brava demais. A minha esposa sabe que é brava, né? É brava. Aí se separaram. Eu contei esse testemunho no Dia dos Pais. E aí eu fui morar com meus avós maternos. O meu avô e minha avó mandaram colocar uma cama do lado deles. Eu dormi lá mais ou menos 6 anos, 7 anos ao lado dos meus avós. Eu não tive referência de pai. Então isso me prejudicou na escola. Todo dia mamãe tinha que me buscar na diretoria da escola. Eu tive dificuldade de também fazer as apresentações de trabalho da cartolina. Não tem no tempo da cartolina? Eu era aquela pessoa que ficava atrás da cartolina lá para pegar o ponto. Isso também me prejudicou na vida cristã. Eu falei para os jovens lá na subsede. Até 3 anos atrás eu tinha dificuldade de entender que Deus é Pai. Por quê? Os traumas da minha infância estavam me prejudicando. E Moisés não tinha referência de pai, por isso que ele não era eloquente, ele não era gago. Ele vai dizer que ele era homem de palavras pesadas, não quer dizer que ele era gago. Ele era um homem que não tinha oratória para conversar, porque não tinha referência de pai. Se você ver, ele foi criado por 3 mulheres. Primeiro, Miriam, a princesa do Egito, e a terceira foi Joquebede. Onde está o varão que cuidou de Moisés?
Por isso que ele não tinha oratória para conversar, porque ele não tinha referência de pai. E no capítulo 4 de Êxodo, ele era um homem sanguinário. Zípora vai dizer, homem sanguinário. Por quê? Ele não queria cumprir a lei de Deus da circuncisão. Então Moisés estava trazendo traumas na sua vida. E quantos jovens estão com traumas? Porque não tem referência de pai em casa. Mas Deus também levanta pais espirituais para nos ajudar. E eu quero dizer para você nesta noite, não sei com qual trauma você ainda se encontra nesta casa, mas eu vim dizer que há um Pai no céu, que não há sombra de variação. Jesus ensinou, você pode orar ao Deus que está no céu, dizendo, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Há um Deus que é Pai, há um Deus que não há sombra de variação, há um Deus que te chama de filho, há um Deus que quer curar você nesta noite. Jesus ensinou isso. Eu vim fazer a obra do meu Pai. As orações de Jesus em público era essa: Pai, eu sei que tudo o Senhor sabes, tudo tu podes. Jesus mostrando que há uma paternidade. Existem vários tipos de paternidades: a paternidade espiritual, a paternidade adotiva, como foi o José, né? O Josézinho lá, que teve vários sonhos, não larga essa mulher não, né? Pai adotivo, pai espiritual. Existe pai e mãe, né? Na sociedade que nós estamos, pai e mãe. Mas uma coisa que você não pode esquecer, que o Espírito Santo que habita em você, faz que você proclame dizendo, Pai, Abba Pai, meu paizinho, porque isso é o que o Espírito Santo promove na vida do cristão. Você tem um Pai no céu que cuida de você. O que Deus está chamando aos pais, agora eu falo esposo, marido, é para um posicionamento urgente. Porque os filhos vão ser prejudicados. Lembra daquele pai do náutico? Ele vai chegar para Jesus dizendo, Jesus, rapaz, os discípulos não aguentou o pepino, o pau comeu para o meu filho, né? O menino caiu na água, caiu no fogo, e os seus discípulos não deram conta. Aí Jesus vai dizer assim para ele, é por causa da incredulidade. Sabe o que aquele pai vai dizer para Jesus? O pai, Jesus, me ajuda na minha incredulidade. A partir do momento que ele foi curado da sua incredulidade, ele recebeu a libertação do seu filho. Talvez o seu filho não está na igreja, porque você ainda precisa ser tratado por Jeová. E ele trouxe você nesta noite para você sair daqui tratado, porque quando você for tratado por Deus, o teu filho vai ser liberto pelo poder de Jesus. Nós precisamos ter pais restaurados. E esses pais restaurados são pais que têm uma posição firme na sociedade, na família. Josué vai dizer no capítulo 24: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É um pai que tem uma posição firme. Agora vamos para as mães. A esposa, a mãe, ela não pode ser uma mãe promíscua, como foi Herodias, que colocou a sua filha para dançar perante o rei daquele tempo de Jesus. E aí aquela filha dela teve graça aos olhos do rei e disse assim: você quer o quê? Até a metade do meu governo eu te dou. E ela foi para casa pedir a orientação da mãe, Herodias. Sabe qual foi a orientação dessa mãe promíscua? Diga para ele, me dá o profeta João Batista, a cabeça dele na bandeja de prata. É uma mãe promíscua. É uma mãe que não é exemplo em casa. É uma mãe que induz os seus filhos para o erro, para o pecado, para a prostituição, para as drogas. Essa não é exemplo de mãe posicionada, restaurada. Mas você quer ver uma mãe posicionada? Era Ana. Ana não era nem mãe, mas ela já sabia pela fé que ela seria mãe. Ela entrou perante o Senhor com o coração quebrantado, chorando na presença do Senhor. E o Senhor deu Samuel, e a palavra Samuel quer dizer resposta de Deus. Mãe de oração tem resposta no céu. Mãe que ora, os filhos estão de pé.
Os filhos estão de pé. Cadê as mães aqui presentes? Levante a mão. A oração de uma mãe é poderosa. Quando a mãe se posiciona, não tem inferno que fique em pé. Porque Deus lá no céu compara o amor dele com o amor de mãe. Ainda que sua mãe se esqueça de ti, porém eu, Senhor, nunca me esquecerei de ti, diz o Senhor. Eu quero te dizer nesta noite, debaixo da palavra de Isaías, antes que você nascesse, a tua história já estava escrita na mão de Deus. A tua história já começou com Deus. Então continue orando, porque quando você ora, o Senhor se levanta e trabalha a teu favor. Mãe que ora, filha está de pé. Cadê as mães? Pode dar glória a Deus nesta noite? Mãe que ora tem resposta do céu. Tem. Oh, glória. Para finalizar, Louvado seja Deus. Jefferson, você falou o papel do pai, o papel do filho, o papel da mãe e o papel do filho. Vamos lá. Se você acompanhar ainda na carta aos Efésios, capítulo 6, você vê Paulo dando algumas orientações para os filhos. Eu gostaria que todos os filhos, todos que estão aqui presentes são filhos, né? Ninguém nasceu de laboratório, né? Então são os filhos. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo de número 1 ao 3. Acompanhe, marque na sua Bíblia. Ocorre a orientação do apóstolo Paulo aos filhos. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, e este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Colossenses capítulo 3, versículo 20. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Porque muitos jovens estão morrendo cedo. Porque muitos jovens estão fracassando na sua vida. Porque estão virando as costas para o mandamento com promessa: honrar o seu pai e honrar a sua mãe. Os filhos que não honram seus pais, o seu final é trágico. Quer ver o exemplo? Caim. Caim não honrou seus pais porque matou seu irmão. Cã viu seu pai nu e chamou seus irmãos para ver a vergonha dos seus pais. Ele recebeu maldição na sua linhagem. Filhos que não honram seus pais, o seu final é trágico. Esaú trouxe amargura para os seus pais, porque ele casou com mulheres de outra nação. Você vai ver em Gênesis, capítulo de número 26, versículo 34, 35. Isso trouxe amargura. Filhos dentro da igreja estão buscando namoradas e namorados lá no mundo, né? E aí acaba fazendo o que não deve. Aí começa com um casamento desestruturado, sem base, né? E acaba se separando, porque não ouvia a orientação dos seus pais. E isso, Esaú trouxe amargura para os seus pais. Por exemplo, Rubem, ele trouxe vergonha para a cama do seu pai. Ele deitou com a concubina, chamada Bila, se não for a memória, e aí ele vai receber a sentença lá na frente. Ele trouxe vergonha para o leito do seu pai. O filho de Finéias era outro. Dois meninozinhos lá que aprontavam lá na igreja, né? Aprontavam na igreja. Qual foi o final dele? A mulher da foice, né, que o pastor disse, chegou lá, morreu, né? E outros, eu posso citar outros jovens: Aminon, Adonias, Absalão, filhos que desonraram seus pais e que tiveram seus finais trágicos. Por exemplo, Absalão morreu pendurado. Aminon morreu assassinado, porque aprontou em casa, né? Então, filhos que desonram a autoridade dos seus pais têm um final trágico.
É por isso que em Provérbios capítulo 3, versículo 11 e 12, vai dizer: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, e nem se magoe, não fica magoado não, com a repreensão, pois o Senhor disciplina aquele que Ele ama, assim como o pai faz com seu filho, aquele Ele deseja bem. Então, se você está sendo disciplinado, orientado, repreendido, agradeça a Deus, porque você vai colher isso mais lá na frente. Porque o pai e a mãe quer ver você crescer e ser bem sucedido. O pai e a mãe te ama quando ele te repreende. Aí você vê que Timóteo, por exemplo, o pai dele era grego, mas a mãe e a avó, Luíde e Eunice, ajudaram no crescimento espiritual de Timóteo. E ele foi um instrumento de Deus, importante na expansão do evangelho no tempo do apóstolo Paulo. Então você vê que a educação, a orientação, ela é necessária no âmbito familiar. E Timóteo morreu martirizado, mas ele não negou a fé em Cristo Jesus. Então pais que se posicionam geram filhos edificados no Senhor. Filhos que vão gerar frutos na igreja, frutos na sociedade, frutos aonde ele estiver. Por quê? E eu quero trazer algo interessante para os irmãos. A palavra de bênção e maldição estão na boca dos pais. A carta de Tiago vai dizer que de uma mesma boca não pode sair bênção e maldição. E numa mesma fonte não pode sair água amarga e água doce, salgado e doce, né? Não pode, né? Laranjeira não pode gerar macieira. A bênção de Deus, pais, está na boca de vocês. E isso é profético nesta noite. O teu filho, a tua filha não está nesse momento na igreja, mas se você profetizar, o vale de ossos secos vai ter um reboliço de Deus naquele lugar, e você vai ver a manifestação de Deus na sua casa. A bênção e a maldição dos seus filhos estão na sua boca. E eu quero encerrar com vocês. Abra por gentileza Gênesis, capítulo de número 48, versículo 15 e 16. Jacó já está próximo à morte. Jacó está próximo à morte. Mas ele vai se esforçar em ficar sentado na cama. Cama significa lugar de intimidade com os filhos e netos. Porque José vai trazer os seus filhos para ser abençoado pelo seu pai Jacó, que já está velho. Aí o versículo 15 e 16 é a bênção de Jacó para com os netos, os filhos de José, dizendo: e abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que sustentou desde que eu nasci até este dia, e o anjo que me livrou de todo mal, abençoe esses rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque. Multiplique-se como peixes em multidão no meio da terra. Isso aqui é um avô que está abençoando seus netos. Agora o capítulo 49, Jacó vai abençoar cada filho. Jacó está próximo à morte, mas ainda ele se esforça para aguentar. A morte está chamando ele, mas ele aguenta, porque até o final do último menino, depois que foi abençoado, aí Jacó vai morrer. Hebreus capítulo de número 11, e eu encerro com esse texto, versículo de número 20 e 21 vai dizer, Hebreus 11, capítulo 11, versículo 20 e 21 vai dizer: pela fé Isaque abençoou Jacó e Isaú no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos de José e adorou encostado à
ponta de seu bordão. Você vê que Jacó vai abençoar os seus filhos, Isaac vai abençoar os seus filhos, no tocante às coisas futuras, porque a bênção de Deus está na boca dos seus pais. E nessa noite é isso que o Senhor está te proclamando, está te chamando para um posicionamento, pais. Profetiza sobre a vida dos teus filhos, dos teus netos, porque o Salmo de número 28 vai dizer, 128 vai dizer: e verás os filhos dos teus filhos. Isso é profético para quem teme ao Senhor, para quem anda nos seus estatutos. Você vai ver a geração dos teus filhos, a bênção de Deus sobre a sua genealogia, sobre a tua descendência, porque a bênção de Deus está na sua boca. Eu quero te dizer nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o teu filho não pertence às drogas, que teus filhos não pertencem à prostituição, mas como diz a palavra, é herança do Senhor, é flecha da aljava. Os teus filhos não pertencem ao império das trevas, ao império da morte, ao império da promiscuidade, ao império da iniquidade. Não, a bênção que está sobre a tua boca, profetiza sobre a vida dos teus filhos, que ele vai ser homem de Deus, que ele vai ser mulher de Deus, que ela vai ser pregadora, que ela vai ser missionária, que ela vai ser uma médica, um advogado, um promotor, um juiz, uma autoridade, porque a bênção de Deus está através da tua boca. Profetiza na tua casa, no teu lar. Profetiza hoje. Eu convido você a ficar de pé nesta noite, para profetizarmos o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Jefferson, ainda não sou pai nem casado, então profetiza sobre o teu casamento, sobre os teus filhos também. Porque antes de ser casado eu já orava pelo meu casamento e pelos meus filhos. Até hoje estou orando pelos meus filhos, porque a oração de um crente é poderosa. A oração de um crente tem poder e autoridade. A oração de um crente tem muito dos seus efeitos. Pais posicionados gerarão filhos incendiados para essa geração. É você, pai, que tem a autoridade de Deus nesta noite para profetizar sobre a vida dos teus filhos. E que eu acho engraçado, meus irmãos, enquanto meu avô e minha avó ouviam da vizinhança da Liberdade, dizendo assim, que este menino vai para as drogas, que este menino vai ser preso. A minha avó, todo dia, às 6 horas e até hoje, ela orava a Deus dizendo assim: Senhor, salva o meu neto. Eu creio que o Senhor salva, eu creio que o Senhor liberta. E Deus respondeu no ano de 2009. Jesus me salvou no culto de jovens, mudou a minha história, porque a oração tem poder e autoridade. A oração tem poder. Aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus, feche os teus olhos nesta noite, paz, aqui